Olá, está no ar mais uma edição do programa Em Direção da TV FEC. E nessa edição você vai ver... No quadro Você Sabia de hoje, o convidado é o oncologista Dr. Luiz Alberto Silveira, que vai conversar sobre a ética no espiritismo. Nossa primeira pergunta: como se formou a moral e a ética espírita? Os seres humanos viveram muitas gerações na obscuridade. Desde os primeiros momentos em que o ser humano percebeu a existência de algo mais, as primeiras relações foram com aquilo que consideravam divindades. Então adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam objetos como bezerros de ouro, até que Moisés trouxe aos seres humanos a primeira revelação. E essa primeira revelação trazida por Moisés foi explicitada no Pentateuco de Moisés. São 5 livros, o Pentateuco, e o primeiro livro chama-se Deuterônimo. O Deuterônimo diz respeito aos mandamentos de Deus que foram trazidos para os seres humanos. Depois, os 2 livros, Êxodo e Números, que tratou da marcha de Israel. Em quarto, o Levítico, que tratou da liturgia dos sacerdotes. E o 5º livro do Pentateuco de Moisés foi Gênesis, que trata das gerações, o comportamento das gerações. Interessante, historicamente, que 5 livros caracterizaram uma transformação da visão humana das coisas puramente ligadas à matéria para a atenção humana à subjetividade, à espiritualidade, à elevação do pensamento baseada em princípios que basicamente foram caracterizados no Deuterônimo de Moisés, que foram os mandamentos morais do comportamento do ser humano, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. Esta foi a primeira revelação de que há algo mais do que as necessidades puramente materiais dos seres. A segunda revelação foi a vinda de Cristo. Cristo chegou à Terra e com seu testemunho, com suas mensagens, com seu comportamento, provocou uma elevação do pensamento espiritualizado. As mensagens do Cristo, baseadas no amor, na fraternidade, na caridade, na tolerância, no perdão, baseada no fato de que o mundo dos seres não é um mundo da matéria, mas há uma continuidade da vida que extrapola os princípios materiais, dando sequência à alma, ao espírito, à consciência, como muitos chamam. Então, o Cristo trouxe o Evangelho do Amor. Esta foi a segunda revelação. A terceira revelação nos foi trazida por Kardec. A terceira revelação, por uma história que não é coincidência, seguramente isto tem alguma correlação, também nos foi trazida em 5 livros, o Pentateuco de Kardec. No Pentateuco de Kardec, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, onde após a percepção da possibilidade da comunicação com esta energia, com este ser que sobrepuja a matéria, que ultrapassa as leis da matéria, Kardec, ouvindo estas manifestações, essas comunicações através do Espírito da Verdade, elaborou o primeiro livro, que é o livro pilar do Espiritismo, que foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas dadas pela manifestação superior, em que a primeira pergunta é: o que é Deus? Não quem é Deus. E a última pergunta, a pergunta 1019, é se é possível, se é possível reinar o bem na Terra. Entre a primeira pergunta e a pergunta 1019 surgem todos os princípios que regem o Espiritismo. Os comportamentos, a forma como o ser deve se conduzir na vida, como o ser deve prever e imaginar o seu futuro que ultrapasse os limites da matéria. Isto foi apresentado no Livro dos Espíritos. No livro dos Médiuns, que foi o segundo livro do Pentateuco, foi tratado
basicamente trata das comunicações. Estas comunicações que geraram estes ensinamentos que até hoje são orientadores sobre as possibilidades da subjetividade humana que diz respeito ao espírito, que diz respeito à alma, que diz respeito à consciência. O terceiro livro foi o livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno trata das penas e recompensas, das leis de ação e reação, causa e efeito. Então toda ação gera um efeito contrário, igual e contrário. Se você tem uma ação ruim, contrário no sentido da resposta ao efeito. Se você tem uma ação ruim, você tem como resultado uma consequência ruim. Então há uma resposta, há um efeito a esta ação. Se você tem uma ação boa, que diz respeito a comportamento, princípios e condutas morais, você tem uma resposta também boa em relação a esses comportamentos. Se você observa as leis da natureza, que são leis universais, que extrapolam o ambiente terreno, se essas leis naturais são observadas, nós temos como consequência um destino bom, um destino adequado, diferentemente se nós quebrarmos as leis naturais que geram sofrimento, dor e medos. Então, o céu e o inferno. E no Gênesis de Kardec, se trata destas leis da natureza. É um livro fantástico que não perde a atualidade. Um livro lançado nos anos 1850, que até hoje mantém a sua atualidade. E um dos livros mais importantes ligados ao comportamento dos seres é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, novamente o Cristo retorna e toda a sua mensagem trazida na segunda revelação agora na religião espírita, que junta ciência, filosofia e religião, agora então abordado novamente todo um comportamento humano, relembrado o comportamento humano baseado na mensagem do Cristo. Mensagem que diz respeito à possibilidade de uma vida em direção à felicidade por conta da preocupação com o ser que está ao seu redor, por conta da preocupação com a natureza que está ao seu redor, da preocupação de não quebrar as leis naturais. Então, estes princípios baseiam-se naturalmente no comportamento e, sobretudo, no comportamento ligado ao amor, à caridade, à fraternidade, à conjunção, à reunião dos seres em direção à felicidade. Então, a formação moral da ética espírita se encontra nestes Pentateucos, que começou com Moisés, continuou na segunda revelação por Cristo e a terceira revelação, que é o Espiritismo. Dr. Luiz Alberto, qual é a base da ética da doutrina espírita? A ética entre os seres humanos tem inúmeras facetas. Nós temos a ética no trabalho, a ética nas profissões, a ética nas pesquisas clínicas, a ética nas observações históricas, que diz respeito à observância e o respeito que deve-se ter ao outro, deve-se ter à natureza, e a preocupação que se deve ter em não quebrar as leis que diz respeito à harmonia nos relacionamentos humanos. Esta ética entre os seres humanos tem a ver com momentos, com os patamares da vida que o ser humano passa de acordo com o processo evolutivo que o ser tem no decorrer de sua vida. Então, nós vivemos uma ética na época medieval, nós vivemos uma ética na época das Inquisições, vivemos uma ética na época das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, vivemos uma ética na época do início da indústria. Então, são éticas que diz respeito aos relacionamentos humanos e baseada nos costumes que os seres humanos têm, de acordo com o meio que se apresenta em determinado momento. Então, a ética entre os humanos tem a ver com os costumes
os comportamentos de uma determinada época. Entretanto, a ética espírita, ela ultrapassa as épocas. Ela é presente, ela é continuada, porque ela se baseia no amor, se baseia na mensagem do Cristo, se baseia no comportamento que gera harmonia e paz, se baseia nos princípios de tolerância, de paciência, se baseia nos princípios do estar junto, de ser porto seguro, um ser para o outro. Portanto, estes critérios, estes princípios que mantêm, que produzem um determinado comportamento ético, eles são válidos para qualquer momento. O ser humano, nos momentos iniciais, nas épocas primitivas, ele ainda não tinha percepção destes princípios que diz respeito ao amor e ao relacionamento. Isto foi acontecendo a partir das provações, das expiações. O ser humano foi evoluindo e foi percebendo a necessidade de uma vida comunitária baseada em princípios de caridade, de fraternidade, de observância das leis de Deus, de observância das leis naturais do universo, das leis ecológicas. Mas, sobretudo, a ética espírita, a ética do espiritismo, baseia-se num princípio imutável e universal. Extrapola a matéria, porque diz respeito à vida após a morte, diz respeito à sobrevivência do espírito. E o espírito, não mais enclausurado num corpo de matéria, mantém ainda princípios que diz respeito ao relacionamento espiritual entre aqueles que estão encarnados e aqueles que são desencarnados. Então, a grande diferença é que a ética espírita extrapola a matéria e que a ética espírita baseia-se, tem como princípio básico o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trouxe as mensagens de amor que representou a passagem do Cristo Jesus pela Terra. E para finalizar, qual seria o comportamento ético de um espírita? O comportamento ético de um espírita não deve ser separado do comportamento ético baseado em princípios sublimes e elevados de qualquer cidadão. De qualquer forma, objetivando a sua pergunta, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, um espírita deve se conduzir no seu dia a dia, no que diz respeito às suas atividades na família, com os amigos, no trabalho, na sociedade, conforme orientações do Evangelho segundo o Espiritismo. Orientações que diz respeito à possibilidade de perdoar, à possibilidade de orientar, de ter paciência, de ter tolerância, de não julgar sem avaliar mais aprofundadamente aquilo ou aquele que está ao seu redor. O princípio ético de um espírita diz respeito ao perdão, diz respeito, sobretudo, ao amor. Um espírita precisa ter, como todo ser humano, especificamente o espírita, que busca uma elevação do seu ser energético, do seu ser consciente. O espírita busca, dentro de um princípio ético, respeitar as diferenças, orientar, buscar educar, ou, no mínimo, ser um exemplo a ser comparado no que diz respeito a comportamentos. O espírita, dentro de seus princípios éticos, deve ter sempre fé e esperança em algo mais que diga respeito não apenas à existência, à curta passagem na Terra, mas à possibilidade de uma vida eterna em que deve proceder o processo de lapidação espiritual de forma continuada, até que nos jardins de Deus seja encontrado a superioridade diretamente ligada a uma felicidade permanente. E felicidade permanente diretamente proporcional à observância das leis de ação e reação, observância das leis de causa e efeito, a observância das leis naturais e, sobretudo, a observância às leis do amor. Um espírita que se baseia no amor nos seus relacionamentos mais variados, que se baseia na caridade, na fraternidade e no respeito, ele está
professando princípios éticos ligados à mensagem que o Cristo deixou na Terra quando de sua passagem. Dr. Luiz Alberto, a equipe da TV FEC agradece a sua participação em nosso programa. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada pela TV FEC, da Federação Espírita Catarinense, de trazer este tema que diz respeito à ética nos comportamentos, que pode ser atribuído ao Espiritismo. Esta oportunidade é ímpar porque ela permite uma reflexão de todos aqueles que estão nos ouvindo e estão nos vendo. Uma reflexão sobre o comportamento ético, o comportamento que diz respeito aos princípios morais, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo no planeta Terra, em que há uma inquietude em todos os cantos do planeta, em que o ser precisa encontrar-se novamente nos princípios emanados do Cristo, que são os princípios do amor e da observância às boas práticas que diz respeito à existência da passagem na Terra. Então, estou agradecido por essa oportunidade e desejo que os que nos ouvem e nos assistem possam rebuscar nestes Pentateucos, seja de Moisés e sobretudo de Kardec, estes princípios que são sempre atuais e que dizem respeito à possibilidade da felicidade dos seres humanos. No quadro Já Li e Recomendo, Geolar Coke nos dá a dica de leitura. Vamos dar alguns detalhes sobre essa obra do nosso irmão Humberto de Campos. Boa Nova. Boa Nova é um livro, aliás, todos os livros do Humberto de Campos, é muito interessante que nós volte a reler, porque muitas vezes no nosso meio espírita a gente está dando preferência para as novidades, mas temos que entender que Humberto de Campos foi um brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, e que depois de ter desencarnado, ele traz muita coisa importantíssima, principalmente em relação a Jesus. É um dos espíritos que volta lá à Palestina, faz uma pesquisa detalhada e traz para nós muitas coisas que Jesus falou e dá mais ênfase. Por exemplo, dentro desse livro aqui, uma coisa que chama bastante atenção é a lição a Nicodemos. Então, nessa parte, Humberto de Campos, conversando lá e tomando mais conhecimento, ele vai ver com mais nitidez como foi esse encontro com Jesus. Como é que Nicodemos foi à noite lá falar com Jesus? Quem eram os apóstolos que estavam com ele e que presenciaram esse encontro, que viram o que Jesus falou pro Nicodemos em relação à reencarnação, né? Que ele fala, não dá os detalhes, inclusive um dos discípulos, se não me engano é Tiago, ele quer meio que já fica encantado com aquilo, não, agora o senhor tem que começar a fazer as pregações em relação disso, né? Quer dizer, falar sobre a reencarnação. O André, que também está junto, ele entende melhor e vê que o Tiago está sendo precipitado. Porque a mesma coisa que ele falou para o Nicodemos, você que é um dos mais influentes aqui no meio, é uma das pessoas que mais, quer dizer, é um mestre aqui entre os judeus. Se você não entende dessa lei da reencarnação, ele não falou essa palavra reencarnação. Mas se você não entende sobre isso, como que os outros vão entender? Porque isso nós temos que levar em consideração. Sempre há os mestres, aquelas pessoas que vêm para ensinar. Mas todos os mestres precisam de outros mestres. Então, é uma coisa que vai se encadeando. E ali, ele coloca para o Tiago que não é época ainda de falar sobre isso. Mas que com o tempo será falado. Então, por isso que vem ele como Espírito de verdade e traz de novo essas coisas que no Evangelho não ficaram muito bem esclarecidas, mas que agora, através do Espiritismo, se esclarecem cada vez mais. Mas é necessária a leitura, a nossa releitura aos livros de Humberto de Campos.
No dia 26 de novembro, às 15 horas, será realizado na SEED, no Monte Verde, o seminário Criança, o Jovem e a Mediunidade. No dia 27 de novembro, acontece o 36º Encontro Regional da Família Espírita, em São Bento do Sul, Santa Catarina. O tema abordado será Família Atual. As inscrições terminam dia 20 de novembro. E este evento é uma realização da 7ª URA. O quadro Tudo a Ver de hoje mostra um trecho da palestra de Camila Cristina Haifinger, com o tema A influência que os espíritos exercem na vida das pessoas. A palestra foi ministrada na Sociedade Espírita André Luiz, em Concórdia. É a juventude ativa no movimento espírita. Outro exemplo interessante é, imagine que eu estou no Facebook e de repente eu desejo fazer uma postagem de ódio e de intolerância. Então eu vou lá, escrevo toda a minha raiva e posto. Em alguns minutos eu terei vários curtidores. Então terão várias pessoas que estarão curtindo e compartilhando dessa minha postagem no Facebook. Eles terão se atraído. Então eu terei atraído várias pessoas tão odiosas e intolerantes quanto a minha postagem foi. Da mesma forma, haverá aqueles que não irão concordar com a minha postagem, né? Que vão dizer que isso não é uma coisa certa, vão dizer para pagar. E é assim que funciona com as nossas relações com os espíritos, né? Eu posso estar escolhendo qual é o nível de espíritos que eu quero compartilhar as mesmas ideias. Então, que nível de espíritos que eu quero que compartilhe e curta as minhas ideias, né? Nos dias 11 e 12 de novembro, aconteceu o CFN, Conselho Federativo Nacional. O evento foi realizado em Brasília, na sede da Federação Espírita Brasileira. Olá, o quadro Você e o Movimento hoje está aqui na sede da Federação Espírita Brasileira, FEB, em Brasília, onde uma equipe da Federação Espírita Catarinense está participando do Conselho Federativo Nacional, CFN. Essa reunião, a reunião ordinária do CFN, ela acontece uma vez por ano, sempre no mês de novembro, e nesse momento todas as federativas brasileiras estão aqui reunidas, que juntos deliberam em conjunto uma série de assuntos relativos ao movimento federativo nacional. O Conselho Federativo Nacional ele exerce funções deliberativas, normativas, orientadoras, coordenadoras e supervisoras do movimento. Todas essas funções são voltadas para unificar, dinamizar o movimento espírita brasileiro. Ela busca facilitar o intercâmbio, o interrelacionamento e a discussão dos problemas que são comuns para todas as federativas brasileiras. Ele promove a união no sentido da confraternização, da concórdia, da fraternidade entre as instituições que fazem parte do Conselho, para que todas trabalhem em harmonia de propósitos e unidade na divulgação e na prática do Espiritismo. Foi por deliberação do Conselho Federativo Nacional que foram criados os documentos de orientação que visam trazer diretrizes doutrinárias e administrativas para a organização do funcionamento de cada uma das áreas do Espiritismo. Também foi através desse conselho que foram lançadas campanhas importantíssimas no fomento e estímulo de todas as áreas. Por exemplo, a campanha de evangelização espírita da infância e juventude de 1977, que está completando no ano que vem 40 anos, a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita, do ESD, de 1983, as campanhas em defesa da vida e viver em família, de 1994, e também a campanha de divulgação do espiritismo do ano de 1996. Desse conselho foram os documentos de orientação, principalmente documentação de orientação ao Centro Espírita, que foi lançado no ano de 1980 e revisado posteriormente em 2006, e também o plano de trabalho do movimento, que foi lançado em 2012 e renovado no ano de 2017. São documentos orientadores para todas as atividades do movimento espírita nacional. Há 140 anos, nascia Manuel Filomeno de Miranda. No quadro Ícones do Espiritismo de hoje, vamos falar um pouco sobre sua obra. Nascido em 1976 na Bahia, Manuel Filomeno de Miranda foi um respeitado médico e trabalhador da doutrina espírita na região nordeste do Brasil.
Iniciado nos estudos no Espiritismo em 1914, foi diretor e posteriormente presidente da União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, no cargo que ocupou até a sua desencarnação, no ano de 1942. Autor de obras literárias, ainda em vida, começou a transmitir os seus estudos e conhecimentos no mundo espiritual a partir da década de 70, por meio da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Conhecido como trabalhador da área da desobsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda trouxe ao público diversos textos que buscam ajudar o entendimento no suporte aos trabalhadores mediúnicos dessa área, nos bastidores da obsessão, loucuras e obsessão e temas da vida e da morte são alguns dos títulos. Gostou do nosso programa? Então inscreva-se no canal do YouTube e curta a nossa página no Facebook. E no segundo bloco do programa temos o quadro Toque Final, com a palestra do presidente da Federação Espírita Catarinense, Olenir Teixeira. O tema de hoje será Allan Kardec e a codificação. Um abraço. Conversar um pouco mais. Algo importante exatamente em função da data de hoje, 18 de abril. 18 de abril nos faz lembrar do livro dos Espíritos, do livro espírita, e nos traz à lembrança a figura impoluta do Sr. Allan Kardec. O que eu vou falar na noite de hoje a vocês, certamente já é conhecido. São aspectos que já foram ventilados aqui por outros companheiros, colaboradores, expositores da doutrina. Mas nós tomamos a liberdade de revestir esses fatos todos conhecidos com uma roupagem nova. E essa roupagem nova, assim como acontece a cada um de nós que, mudando de roupa, parece ser outra pessoa, nós trazemos os fatos antigos vestidos com roupagem nova, só para conhecimento e relembrar aspectos inerentes a esse 18 de abril. Voltamos lá no passado, antes mesmo do século XIX, no final do século XVIII. Quem tivesse naquele tempo um pouco mais de sensibilidade poderia sentir, quem sabe, na dimensão espiritual da vida, um intenso movimentação dos amigos espirituais que estavam preparando alguma coisa para ser acontecida na face da Terra dentro das décadas seguintes. Essa preparação feita pelos Espíritos do Senhor, sob o comando direto de Jesus, traria para a Terra, sem dúvida alguma, uma nova revelação. E dizemos ser uma nova revelação porquanto, em épocas anteriores a esta, outras revelações houve. Em muitos lugares do nosso território, do nosso planeta, surgiram muitos reveladores, cada qual trazendo à população terrena informações lúcidas sobre uma verdade que nós estávamos aguardando. Jesus havia prometido, conforme lemos no Evangelho de João, capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Se ele prometeu isso, se ele previu isto para nós, que conheceríamos a verdade, essa verdade deveria, sem dúvida alguma, chegar à criatura humana. Jesus sabia disto com uma antecedência muito grande. Conheceremos a verdade. Mas nós sabemos também agora, com a
com a vinda do Consolador, depois da vinda do Consolador, sabemos que a verdade não poderia ser dada de súbito. A verdade, diz a resposta à questão 628 da obra básica da codificação. A verdade é como a luz. Quem sai da escuridão, quem sai das trevas não pode receber a luz de súbito, senão fica cego. A verdade, portanto, é semelhante à luz. Precisamos adequar-nos a ela paulatinamente para não ficarmos cegos. A maioria das informações que nos vieram, portanto, apresentavam-nos situações parciais, pequenas situações, aquilo que podíamos receber, exemplos de virtudes ou exemplos de outras expressões teóricas que poderiam mudar um pouco a nossa conduta, que tinham por escopo possibilitar-nos a devida reflexão, objetivando impulsionar-nos ao cumprimento das leis de Deus, verdadeiras leis do universo. Tivemos, portanto, durante o correr dos milênios e milênios passados, eu vou tomar a liberdade de citar apenas alguns aqui, tivemos Buda, ou Siddhartha Gautama, na Índia, tivemos Kung Fu, Kung Tzu, conhecido como Confúcio nos dias de hoje, na China, Fuyi também na China, tivemos Sócrates, Platão e outros na Grécia, tivemos Krishna também na Índia, enfim, tivemos muitos mais, cada qual trazendo um aspecto dessa revelação, dessas grandes revelações. Mas uma nova e grande revelação deveria vir à face da terra. Embora esses todos estivessem conosco, e estão conosco até os dias de hoje, porque missionários houve em toda parte, como diz a resposta à questão 622 do Livro dos Espíritos. Em todos os tempos, diz-nos, em todos os tempos houve homens que tiveram a missão de revelar as leis de Deus. São espíritos superiores que encarnam com o fito de fazer progredir a humanidade. Entre todos eles, então, ressaltam-se duas figuras mais importantes: Moisés e Jesus. Estes dois não podemos, evidentemente, deixá-los de lado. Moisés e Jesus. Ambos exerceram as suas respectivas missões no mesmo território, ali na Judéia, hoje Israel, Palestina, ou parte da população palestina, Mas lembremos então inicialmente aqui de Moisés. Lembramos de Moisés, o legislador hebreu, que, conforme diz a história, conseguiu retirar do Egito o povo judeu que estava há séculos escravizado lá. Eram escravos dos egípcios. Dizem alguns historiadores que esse povo todo que de Moisés retirou se constituía em 600.000 pessoas, 600.000 criaturas que ele retirou do Egito, caminhando 40 anos, segundo diz a Bíblia, pelo deserto para alcançar a terra prometida, a terra de Canaã, onde verteria leite e mel em profusão. 600.000 criaturas, população maior que Florianópolis, mesmo a região metropolitana, população maior que Joinville, onde eu resido. 600.000 pessoas. Imagine-se então a dificuldade de Moisés de conduzir essa multidão que era ignorante, turbulenta, indisciplinada, razão obviamente necessária para que o seu líder a mantivesse organizada. E a grande marcha
e se utilizasse também de recursos severos, punitivos até, para tais desordeiros, procurando a disciplina daquele povo, disciplina, respeito daquele povo. Não temos dúvidas a respeito da recepção das leis divinas, das leis de Deus, por Moisés no Monte Sinai. Não temos dúvida. Mas face às circunstâncias daquela caminhada pelo deserto, com aquele povaréu todo, encontramos nessa e noutras obras que iniciam a Bíblia chamada Sagrada, também determinadas leis dele, leis de Moisés propriamente dita, leis disciplinares, apropriadas para a manutenção da ordem do povo, conforme costumes e caráter daquele povo recém-liberto da escravidão. Para que a sua autoridade fosse mantida, Moisés então atribuiu a essas leis o caráter divino. Diz, não, são leis de Deus também, e aí o povo cumpria. Era preciso que ele fizesse isso. Se tomarmos os 5 livros iniciais da Bíblia, verificaremos que as leis de Deus propriamente ditas estão apenas num trecho, pequeno trecho do livro Êxodos. O restante são todas leis de Moisés, leis próprias dele para a ordem e a disciplina daquele povo. E essas leis, portanto, não fazem parte da revelação divina. Revelação essa, então, que se restringe só aos 10 mandamentos. Nós não vamos entrar no mérito, nesse momento, a respeito da identidade desse Espírito, das leis, e nem temos como fazê-lo se assim o quiséssemos. Vamos falar então do outro revelador. Eram Moisés e Jesus, falemos de Jesus. O outro venerável, importantíssimo, claro, revelador das leis divinas foi Jesus. Indiscutivelmente foi Jesus, o homem de Nazaré, o mais perfeito ser que já se fez materialmente neste planeta, em todos os séculos da nossa história. Foi ele, certamente, o lídimo representante de Deus na face da terra, delegado por Deus para implantar o amor na face da terra, o amor verdadeiro, as leis divinas. E a respeito dele, o codificador da doutrina espírita escreveu, logo após a resposta à questão 625. Para o homem, disse Kardec, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade deve aspirar na face da terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que nos ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o mais puro que já esteve na terra, que apareceu na face da terra, o Espírito Divino, o Espírito de Deus o animava. Jesus não é Deus, ele estava inspirado pelo Espírito Divino, bafejado pela vibração de Deus, que ele chamava de Pai. E prosseguindo então na sua observação, o codificador menciona, de uma forma genérica, claro, outros trabalhadores que, diante de certas situações, desviaram-se dos objetivos estabelecidos nos planos superiores para a instrução moral da criatura humana. E ele escreveu: se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as condições que regulam a vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo.
Muitos deles apresentavam como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Não é o caso de Moisés, porque Deus não tinha o intento de dominar os homens, tinha de disciplinar os homens. Não é o caso de Moisés e muito menos o caso de Jesus. Mas nós iniciamos a nossa exposição nesta noite, depois de falarmos ligeiramente sobre a valorização da vida que temos que ter, nós iniciamos asseverando que uma nova revelação chegaria à face da terra, certo? Chegaria ao conhecimento da humanidade, e que nos planos espirituais da vida, os emissários de Jesus, seguindo as orientações sábias, oriundas de Deus diretamente, ministros de Deus trabalhando, aprestavam-se nos detalhes finais necessários para o alcance desse objetivo. Isto nos conduz e nos conduziu mentalmente ao final do século XVIII. Que evento então seria esse? Que acontecimento afinal seria esse, tão importante que movimentava todas as hostes espirituais, ministros divinos trabalhando, o próprio Mestre Jesus na dimensão dele como governador espiritual do planeta trabalhando para quê? Que evento seria esse? Ouçamos então o evangelista João, nos trechos contidos nos capítulos 14 a 16 das suas narrativas. Espaço esse no relato do discípulo que representou um dos grandes momentos do Cristo sobre a face da terra. Era aquele momento em que ele reuniu os discípulos, sabendo que no dia seguinte seria crucificado. Ele sabia de antemão que seria julgado e condenado e levado à cruz, horas depois. Então era o momento de ele reunir os discípulos num local fechado, e somente os discípulos, não mais o povo em geral, e ali dialogar com os discípulos. E dialogando com eles, falando-lhes que ele teria que partir, os discípulos ficaram, evidentemente, pressurosos, preocupados. Senhor, para onde vais? Podemos ir junto, dizia Pedro. Posso ir junto contigo, mestre? Tomé, por outro lado, já disse, mas como é que vamos achar o caminho para ir atrás de ti, mestre? E outro mais preocupado. Jesus meneou a cabeça, certamente, e disse, não vos preocupeis, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos dirá todas as coisas e vos fará relembrar aquelas que vos tenho dito. Muitas coisas ainda tenho para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, e deu o nome de Espírito de verdade, quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até agora, eu vos tenho falado através de alegorias, de símbolos, mas chegará a hora em que não mais usarei esse tipo de linguagem, porque falarei abertamente a respeito do Pai. Tudo isso disse Jesus aos seus discípulos e muito mais, mostrando-lhes que num futuro que eles não sabiam quando seria, aconteceria a vinda desse Consolador prometido. O que Jesus ali falava era exatamente sobre esse evento que estaria se preparando na dimensão espiritual. Esse grande evento, portanto,
cujo projeto foi cuidadosamente elaborado pelos arquitetos da espiritualidade, seria sem dúvida a apresentação desse Consolador na face da terra. Consolador prometido por Jesus e que seria trazido a nós em algum momento da história. E essa preparação demandou centenas e centenas de anos. Uma elaboração minuciosa que durou 18 séculos. 18 séculos de preparação. Mas que, quando tal revelação chegasse ou estivesse implantada e em plena realização, marcaria uma nova era na história da humanidade, acarretando inevitáveis modificações nas relações sociais, conforme palavras que nós lemos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais tarde, já no 5º livro da codificação espírita, a Gênese, que é o livro, o mestre Allan Kardec, codificador da doutrina, escreveu: os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm para regulá-los a providência divina, isto é, o plano de Deus. E quando uma coisa está para acontecer, ela acontece, seja de uma maneira, seja de outra, mas acontece. Quando está nos propósitos de Deus e é de interesse geral da humanidade, vai acontecer. E essa revelação assim o era. Estava nos planos de Deus e, sem dúvida alguma, de interesse geral da humanidade. Mas por que teria esse Consolador que vir afinal? Será que Jesus não dissera tudo, já não trouxera as leis de Deus, apesar de ele ter dito que algumas coisas ainda ele poderia dizer mais tarde? Mas será que ele já não tinha dito suficientemente para nosso crescimento espiritual? A resposta a essas perguntas está exatamente, ou nos foi exatamente dada pelos Espíritos mesmo. Os Espíritos que organizaram a vinda do Consolador. Disseram eles, muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com aqueles tempos e aqueles lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. A verdade. Lembram quando eu disse que Jesus mencionou: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres? Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, estava se preparando a vinda da verdade. Verdade relativa, é claro, porque a verdade absoluta pertence a Deus, mas a verdade ao ponto do nosso crescimento espiritual. É necessário, então, explicar e desenvolver as leis que Jesus trouxe, já que pouquíssimos são os que as compreendem e ainda menor o número dos que as praticam. Isso disseram os Espíritos. E daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões e nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor, toda de caridade. A época para esse advento da doutrina, advento da revelação, foi pré-determinada. A época foi pré-determinada, século XIX. Era o século do conhecimento, século chamado século das luzes, século da ciência, que a ciência tinha evoluído, compreendido, né? Pesquisado. Havia mais abertas estavam as possibilidades de raciocínio, a filosofia, maior desejo de conhecer da criatura humana, questionando sempre, e por essa razão, com desprezo pela fé
cega fé que a Igreja impunha na época pelas autoridades eclesiásticas desse tempo. Essas situações todas caracterizavam que o ser humano alcançava a sua maioridade, estava maior, estava adulto, né? Um amadurecimento maior do seu raciocínio, conquistando maior equilíbrio na escolha de valores, e que representava a necessidade de mudanças no estágio evolutivo do próprio planeta, da própria humanidade, assim como do planeta e da humanidade em toda a sua estrutura física. Portanto, foi escolhido o século XIX da nossa era. Século esse que o Espírito Verdade faria surgir diante dos homens essa nova revelação, porque desde o século precedente, então, já havia movimentação no plano espiritual. E o local? O local seria centralizado na França. Mas apenas centralizado lá. Como disse muito bem um dos companheiros nossos, Alberto Almeida, conferencista, disse: a nave do conhecimento, nessa revelação, deveria fazer um pouso temporário para reabastecimento em solo francês, mas o seu destino seria adiante. Essa nave do conhecimento chegaria em França, reabasteceria e seguiria em frente. Porque todo o orbe terreno receberia quase que concomitantemente as informações indispensáveis à compreensão e às consequências da revelação em processo de nascimento. Isto em razão de a França, por que ela foi escolhida? Da França estar começando a apresentar aspectos culturais diferenciados dos demais países, passando, conforme planejado pela espiritualidade, a ser considerada como a capital intelectual ou cultural do mundo. Mas seria ainda necessário um trabalho de preparação na França, no território francês, pois eram patentes os desequilíbrios ainda existentes na realeza, era o rei Luís XVI, na nobreza e no clero, que a cada dia mais estavam afastados das tarefas a que foram chamados. Então voltaram a renascer no solo francês, em todas as partes do globo, naturalmente, mas mais particularmente na França, nas colônias francesas, nos arredores de Paris, espíritos devedores, sim, mas que aceitaram a possibilidade de cooperar para a consecução do grande propósito. Por isso que dissemos também no início que possivelmente dentre esses espíritos estávamos nós. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, assinala isso de uma forma muito clara, nítida, no livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela nos mostra que nós fomos convocados naquela época e falhamos. E por isso estamos aqui reencarnados e conhecemos a doutrina espírita exatamente para resgatarmos os nossos erros daquela época. Voltemos ao ponto. Foi assim então que, para sanear o pesado clima vibratório ainda existente na França e dentro daquela citada preparação dos últimos detalhes para a vinda do Consolador, a espiritualidade fez com que o povo francês se insurgisse contra as classes chamadas privilegiadas, buscando uma verdadeira justiça social. Desencadeou-se então um processo revolucionário conhecido como Revolução Francesa, um dos episódios mais significativos na história da humanidade e cujo lema liberdade, igualdade e fraternidade ficou
claro, até os dias de hoje, permanece até os dias de hoje em formato de diretriz para toda a humanidade. Luís XVI, que era o rei, corrupto, a corrupção já existia naquele tempo, inseguro, interesseiro, perde então as rédeas do governo. Houve o impeachment, né? O povo invadiu a Bastilha, libertando criaturas ali inocentemente apresentadas. E amedrontado, então o rei refugiou-se nos arredores de Paris, porém, tentando retornar, tomar o poder novamente, fez isso de forma desastrosa, sendo aprisionado e condenado em praça pública, sob aplausos da multidão. Num outro ângulo, num outro aspecto, naquele que concerne aos estudos da filosofia, estudos filosóficos, crescia um movimento chamado de iluminista, com Diderot, Voltaire, entre outros, precedidos que foram por Jean-Jacques Rousseau, notável filósofo daquele tempo. A denominação iluminismo, né, não foi proposta por acaso. Esse ideal de iluminar as criaturas, iluminar, clarear o pensamento, fazer novas luzes para a nossa caminhada, objetiva o uso da razão acima de tudo, da lógica acima de tudo. Nessa época, Napoleão Bonaparte colaborara nos acontecimentos revolucionários e aceitara ainda na espiritualidade a missão de reconduzir a nação. Assumiu o governo. Sabemos, entretanto, que conseguiu cumprir apenas um pedacinho da sua missão, das tarefas que lhe foram entregues. E a espiritualidade, que vinha já regimentando trabalhadores para a grande tarefa da vinda do Consolador, analisava currículos de voluntários, ou seja, os méritos, deméritos de milhões e milhões de criaturas encarnadas e desencarnadas, pois grande seria a quantidade dos trabalhadores e dos ceareiros diante da magnitude daquele evento que viria. E suprindo as condições estabelecidas para a sua aceitação, muitos desses trabalhadores voluntários permaneceriam no plano espiritual, enquanto outros encarnariam para servir de médiuns intermediários, de divulgadores, de pesquisadores, entre outras tarefas. Ou já se encontravam na vida física. Explicitando esse caso, esse ponto, o próprio Espírito de Verdade escreveria alguns anos mais tarde. O próprio Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, escreveu ele, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Pois bem, o campo de atuação dessa nova tarefa, do Consolador prometido, seria todo o planeta, sim, mas a França, através de alguém que aceitasse a coordenação, receberia informações e as classificaria, codificaria, utilizando metodologia segura e apropriada, e não fazendo por simples idealismo ou curiosidade. E esse espírito, então, com características de grande missionário, foi escolhido exatamente dentre aqueles que habitaram o reino do antigo reino bretão, no território céltico, entre o povo druida, ocasião em que foram um sacerdote e que conquistara merecimentos pela sua elevada conduta intelecto-moral. O nome dele, naquela ocasião passada, nos tempos remotos, era exatamente Allan Kardec.
E dessa forma, esse espírito renasceu no solo francês, mais especificamente na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, recebendo o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mostrando elevado grau de inteligência, desde os primeiros anos da sua infância, sentiu-se logo inclinado para o estudo das ciências e da filosofia, razão pela qual foi matriculado pelos seus pais no instituto que funcionava no castelo de Yverdon, na Suíça, diretamente dirigido por Pestalozzi. Pestalozzi, o pai da pedagogia moderna, chamado, no qual formou-se em pedagogia também. Naquele tempo chamava-se, ou denominava-se mestre-escola, O pedagogo de hoje, o professor de hoje, era conhecido como mestre-escola. E concluído o seu curso, Hippolyte, ou o senhor Rivail, transferiu-se para Paris, disposto a fundar um colégio semelhante àquele onde havia estudado, porém iniciando a sua vida profissional com a produção de obras didáticas e o oferecimento de aulas, a maioria delas gratuitas, a quem desejasse. Aulas sobre variadas matérias. E porque a doutrina mesmérica o interessasse, começou alguns anos atrás o estudo do magnetismo animal, em cujos cursos de sonambulismo magnético veio a conhecer pessoas como Roustain, Fortier, dentre outras pessoas. Rivail possuía uma cultura acima do normal para jovens da sua época, para homens ilustres da sua idade ou do seu tempo, o que o impunha ao respeito geral. Toda vez que aparecia, era certamente respeitado, desde a mocidade. Poliglota, falava fluentemente os idiomas alemão, holandês, italiano e espanhol, além de manter a pureza da gramática francesa em todos os seus escritos. Inclinado sempre ao método, à ordem e à disciplina, e praticava, na palavra escrita ou falada, a precisão, a nitidez, a simplicidade. Casou-se, e após seu casamento com a prendada senhorita Amélie Gabrielle de La Combaudet, a qual ele chamava muito respeitosamente de minha querida Gabi, elaborou um projeto para a instrução pública, projeto esse que lhe valeu honras do governo municipal e de membros do Império, então implantado por Napoleão Bonaparte. Foi também eleito membro da Academia de Arras, pela sua contribuição à instrução e pela edição de notável curso de gramática francesa, e mais tarde foi eleito ainda como membro de outras sociedades, como Sociedade de Ciências Naturais de França ou Sociedade para a Instrução Elementar. E passou a traduzir obras principalmente clássicas, do alemão para o francês ou vice-versa, e oferecia cursos desde língua francesa, aritmética, geometria, astronomia e outras tantas matérias, sempre gratuitas. Diz a pergunta que recebeu o número 573 em O Livro dos Espíritos. Perguntou ele: em que consiste a missão dos espíritos superiores encarnados? E os espíritos responderam: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Deus os impele para a senda, pela estrada onde devem executar os seus desígnios. E Hippolyte estava sendo encaminhado para isso. Em 1854, exatamente quando completou 5 décadas de existência, 50 anos na face da Terra, veio-lhe o primeiro chamamento. Estava na hora de apresentar o Consolador à face da Terra. Consolador prometido por Jesus, deveria apresentá-lo para a humanidade inteira.
Primeiro, esse chamamento veio através de Fortier, seu companheiro nos estudos de magnetização. Fortier disse-lhe que as mesas e outros objetos levantavam do solo sem o concurso de mãos humanas. Hipólito imaginou que poderia ser um fluido magnético ainda desconhecido. O poeta escreveu: vou tomar a liberdade de mencionar. No século XIX, sem que se pusesse a mão, eis que uma mesa se move e bate com os pés no chão. Era uma mesa falante, coisa muito interessante que surgiu na ocasião. Mas não foi só uma mesa, foram muito mais de 100, causando muita surpresa e curiosidade também, pois jamais imaginavam que aquelas mesas falavam com as vozes do grande além. Nesse entremeio, pancadas nas paredes, teto, chão, eram passos nas escadas, causando estupefação. No fundo era divertido, mas ninguém dava sentido ou qualquer explicação. Era preciso um trabalho de natureza especial que não causasse atrapalho e que fosse racional. E Hipólito foi chamado, recebendo este legado do mundo espiritual. Pois bem, aí veio o segundo chamado. O segundo a intermediar o chamado foi Carlotti, comerciante em Paris, cuja filha parecia ter o poder de fazer com que as mesas falassem, batendo com os pés no chão. O senhor Rivaio demonstrou o maior ceticismo ainda, né? O ceticismo dele foi dizer: não, eu não posso acreditar, só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar ou nervos para sentir. Do contrário, isso não passa de conversa para se dormir em pé. Bem assim, exatamente assim falou ele. Veio-lhe por fim o terceiro chamado, através do senhor Patier, professor como ele e pessoa de respeito pela sua integridade moral. Hipólito aceitou por fim conhecer, verificar ele mesmo de perto esses fenômenos que aconteciam. E numa certa terça-feira do mês de maio de 1855, visitou juntamente com Patier a senhora Pleine Maison, uma senhora famosa, viúva famosa, em cuja residência reuniam-se personalidades íntegras e honestas, divertindo-se com a fenomenologia que então tomava conta de muitos lares. Divertiam-se em si com a mesa girando, com ela batendo com os pés no chão, etc. Viu os fenômenos. Rivaio viu os fenômenos, olhou, examinou e escreveu mais tarde: minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam com aqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que eu tomei a mim estudar a fundo. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que eu ia empreender e percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro, tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. A partir daí, e como já tinha notícias de que eram os espíritos, já se tinha notícia, que eram os espíritos dos chamados mortos que provocavam essas situações, o senhor Rivaio decidiu interrogá-los, perguntar, fazer perguntas, como alguém que viaja para o exterior, para um lugar distante. Viajei lá para o Ceilão, alguém viajou para lá, então quando voltou eu pergunto, como é que é a vida lá? Com que roupa eles se vestem? Qual é a alimentação que fazem lá? O que quer? Isso interessou Kardec. Se são os espíritos dos mortos,
Vamos ver como é que eles vivem lá, o que é que fazem, por que fazem, né? Etc, etc. E das milhares de respostas obtidas, abrangendo ciência, filosofia, moral, artes, fé, ética, cosmologia, sociologia, psicologia, etc., das milhares de respostas recebidas, comparando-as cuidadosamente, o Sr. Rivaio verificou que elas tomavam a proporção de uma doutrina, à qual então ele deu o nome de doutrina espírita ou espiritismo. Essas respostas, ordenadas e codificadas metodicamente, apresentavam exatamente as características do Consolador prometido por Jesus durante aquela ceia pascal. E tendo-lhe sido revelado que o seu nome outrora era Allan Kardec, o valoroso codificador, Sr. Rivaio, passou a adotar esse nome a partir da publicação exata da primeira série de respostas, num livro que hoje completa 159 anos e que é o Livro dos Espíritos. 159 anos. E o Livro dos Espíritos aí está. A doutrina que os Espíritos ditaram, 1019 respostas, muitas anotações complementares feitas pelo próprio codificador, uma introdução clara e nítida e uma conclusão argumentativa para aqueles que desacreditam dos fenômenos. Mas não ficou apenas aí. Surgiu em seguida, no ano de 1859, o livro O que é o Espiritismo, e que depois não faz parte desse livro propriamente da codificação, mas surgiu em 1859. Em 1860 surge a segunda edição do Livro dos Espíritos completa. 1861 o Livro dos Médiuns, em janeiro, e em novembro uma segunda edição já. 1864, 15 de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em 1868, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. 5 livros constituem, então, todo esse teor doutrinário que foi recebido do mundo espiritual e codificado amplamente, muito bem codificado, trabalhado pelo senhor professor Hipólito Rivaio, hoje conhecido com o nome Allan Kardec. Devemos então agradecer a Deus por estarmos atualmente compartilhando dos estudos dessa doutrina. É a terceira grande revelação que a humanidade recebe: Moisés, Jesus e o Espiritismo. As primeiras duas personificadas é exatamente em Moisés e em Jesus. A segunda não personificada por os Espíritos que trouxeram a revelação. Saudemos o codificador, então, pelo brilhante trabalho que nos apresentou, fruto de anos, muitos anos, 14 anos de pesquisa e de trabalho incessante. Tanto é que tombou sobre a própria mesa de tanto trabalhar. Muito obrigado pela atenção, irmãos, e muita paz.